Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Givaldo, eu tenho hoje 40 anos, sou filho de uma família de alagoanos, o nome da minha mãe é Cícera e o meu pai chama-se José. A minha família, ela é uma família muito humilde, mas uma família do coração muito bom, né? Eu nasci em Alagoas em 81, com mais ou menos uns 7, 8 anos de idade. Eu vim para São Paulo com a minha mãe. Vim só com a mãe por quê? Porque o meu pai ele se encontrava encarcerado, né, em uma penitenciária em Maceió. Minha mãe, com toda a dificuldade que nós tínhamos em Alagoas, ela trouxe a gente para São Paulo. Nós éramos em 5 irmãos, né, 5 filhos, e chegamos aqui em São Paulo para morar na casa de um irmão do meu pai, né? E a dificuldade era muito grande, que uma mãe sozinha para cuidar de 5 crianças não era uma coisa muito fácil. Mas graças a Deus a minha mãe sempre foi bem batalhadora, uma pessoa guerreira, e cuidando da gente com muita dificuldade aqui em Guarulhos, onde a gente morava. E logo depois que a gente veio para São Paulo, com mais ou menos acho que uns 8 meses, 9 meses depois, o meu pai, depois de ter cumprido a pena dele em Alagoas, ele veio morar junto com a gente em São Paulo. Eu mesmo, muito, muito pequeno, eu imaginava que seria bem melhor, né, ele estar perto da gente, até porque eu não tinha muita presença do pai, né, não tinha essa experiência da presença paterna. Então, a gente imaginava, vai ser uma coisa boa, vai cuidar da gente, né, e acabou sendo totalmente diferente. Ao invés de cuidar, era uma pessoa que, assim que chegou em São Paulo, já bebia muito, era uma pessoa muito agressiva, era uma pessoa que judiava muito da minha mãe, e nós fomos crescendo, vendo essas cenas todas dentro de casa, e isso deixava nós irmãos, né, filhos, muito tristes. Meu pai era uma pessoa tão maldosa que um certo dia ele chegou embriagado dentro de casa e chegou a cortar um pedaço da orelha da minha mãe. Isso é uma coisa que eu guardo ainda junto comigo até hoje e me faz mal, sabe, de lembrar disso. Mas é uma coisa que, graças a Deus, eu procurei perdoar ele, porque assim como eu passei por muita dificuldade, eu tenho certeza que ele tenha passado também. Com mais ou menos uns 15 anos, meu pai muito agressivo sempre dentro de casa, eu já não tinha mais paciência de ficar dentro de casa de forma nenhuma. A minha vontade era estar sempre na rua para não presenciar aquele tipo de situação dentro de casa. Então eu comecei a andar com vários amigos que tinham vício em álcool, vício em drogas, e até então eu não tinha de forma nenhuma experimentado. Certos dias nós fomos para uma excursão no Parque Estoril, Ribeirão Pires, e o pessoal, os jovens, as meninas que estavam junto, falaram: nós vamos fumar maconha. E eu, muito desgastado com aquela situação que eu via dentro de casa, eu achava que se eu consumisse aquela substância, ia suprir de alguma forma a necessidade que eu tinha, né, dentro de mim. E na verdade eu estava totalmente equivocado a respeito. Comecei a fumar maconha junto com eles nesse dia. E a primeira coisa que eu cheguei, depois que acabou o passeio que nós fomos fazer, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na rua onde eu morava de volta, foi procurar um local para poder comprar maconha para fumar. Então, eu dei seguimento todos os dias. Todos os dias eu acordava, o café da manhã, primeiro era maconha. Muitos de nós aqui têm ciência disso, que a gente, depois que começa a virar usuário dependente químico na maconha, nem fome se não fumar maconha a gente tem. E eu estava nessa fase. Muita bebida, muita maconha, muita drogadição. Minha mãe sempre chateada, né, com a minha agressividade, porque eu me tornei uma pessoa agressiva também. Não cheguei a ponto de agredir ela, mas com palavras era muitas vezes pior do que um tapa. E isso foi deixando minha mãe muito chateada comigo. Então comecei a fumar crack, né, depois de ter visto meu irmão usando, e pedi para um amigo dele. Ele me apresentou o crack e isso foi uma destruição na minha vida. Eu lembro muitas vezes de estar fumando crack, a ponto de você acabar de usar aquela substância e assim que você acabar de fumar ela e você se encontrar sem, bater uma depressão tão profunda a ponto de você não querer viver mais. Inclusive, né, padre, eu estava falando com o senhor que tinha um buraco aqui na luz, na Cracolândia, onde era um prédio, e a gente chegava a entrar dentro daquele buraco para usar drogas.
as pessoas praticamente morrendo. Muitas vezes pessoas davam overdose e acabavam morrendo do nosso lado, mas a gente não enxergava aquilo. Pelo menos a minha concepção era de que eu estava com a minha droga ali e mais nada me interessava. Então, para quem conhece a Missão Belém, sabe que tem uma foto com o ostensório numa procissão de rua que fizemos na Cracolândia, o ostensório abençoando um buraco e ele estava dentro deste buraco. Olha como Deus une as coisas, né? Isso ele está sintetizando. Depois desta crise familiar, ele foi parar na rua, né? E foi parar na Cracolândia. Esta é a situação. E um certo dia, depois de caminhar bastante, eu cheguei na cidade de Jundiaí, né? Peguei a Fernão Dias aqui e a minha mente ela funcionava que eu queria ir para Minas Gerais. Agora fazer o que em Minas Gerais, só Deus sabe. Na verdade, Deus queria me encontrar de alguma forma. E eu entrei dentro de uma padaria, né? Depois de sofrer esse tempo todo com a drogadição, e eu pedi um pão pro dono da padaria e ele demorou muito para poder me dar esse pão. Isso ficou gravado na minha mente que eu não esqueço de forma nenhuma, porque foi uma coisa que Deus, na verdade, quis me usar dessa forma, ou usar pessoas que passaram pela Missão Belém para poder encontrar eu. Então ele demorou para me dar esse pão. Quando me deu, tinha uma fila de bastante pessoas, isso era cedo, e eu já barbudo, né, com a barba bem grande, sujo, né, com um cheiro não muito agradável. E ele me disse que daria aquele pão naquele dia, mas se eu voltasse lá ele não daria novamente. E eu comecei a chorar naquele momento, fiquei muito triste, sabe? E falei para Deus assim: meu Deus, eu sempre tive pelo menos o pão de cada dia, e hoje eu tô aqui mendigando um pedaço de pão. Se o Senhor existe de verdade mesmo, o Senhor me ajuda a sair dessa situação que eu tô. E tinha um irmão, inclusive até falei pro padre isso, tinha um irmão numa praça assim que eu botei o pé para fora da padaria, e esse irmão falou para mim assim: tudo bem com você? Eu falei: não tá muito bem não, porque eu tô numa situação muito difícil. Ele falou assim: quer tomar um gole de corotinho, umas pinguinhas né, daqueles barrigudinhos? Eu falei: na verdade eu não quero não, eu quero na verdade sair dessa situação que eu tô vivendo. Eu queria que Deus me ajudasse e colocasse uma luz no meu caminho para que eu mudasse de vida. Ele falou assim para mim: eu acho que você quer um lugar para você descansar só. E na minha mente era assim que funcionava. Na verdade eu queria um lugar para me descansar mesmo. E ele falou para mim assim: ó, quer tomar uma dose? Eu falei: eu não quero não. Ele falou para mim assim: ó, eu comprei isso aqui para mim tomar, mas eu saí de um lugar aqui agora chamado Missão Belém, e lá me ajudou muito, e eu não vou tomar essa pinga. Se você quiser, fica para você. Eu falei: eu também não quero não. Eu também não quero não. Então ele falou pra mim assim: você quer ir pra lá, pra Missão Belém? Eu falei: eu quero muito. Você me dá o endereço? Ele falou assim: ó, se você chegar em Jarinu, no bairro Maracanã, só perguntar onde é a Missão Belém que alguém vai te falar. Na mesma hora eu agradeci muito a ele, pedi, né, o dinheiro da condução para um senhor que parou numa farmácia. Ele me deu o dinheiro e eu fui pro São Miguel Arcanjo. Uma das coisas que me deixou muito feliz na hora que eu cheguei no sítio São Miguel Arcanjo foi que eu estava numa situação difícil na rua, né, e pessoas que não me conheciam não faziam muito contato comigo. E lá dentro, pessoas que não me conheciam também, assim que eu cheguei, me deram um abraço. Eu fui muito bem tratado, sabe? E aquilo me cativou bastante. E na minha mente funcionava assim: eu vou ficar aqui pelo menos uns 2 ou 3 dias, vou dar uma fortalecida e vou embora. Assim que eu entrei para dentro do sítio, e aí o irmão falou para mim assim: irmão, você quer tomar um banho? Eu falei: eu quero. Aí fui tomar um banho. Eu não conseguia, gente, nem fazer a barba, porque estava bem grande a barba, e se eu fosse fazer do jeito que eu estava tremendo, ia acabar cortando todo o meu rosto. Então uma das coisas que me deixou muito feliz foi que um irmão veio e fez a minha barba. Ele fez a minha barba. Eu falei: meu Deus, como é que pode, né? O irmão que nunca eu vi na minha vida, ele vinha fazer a minha barba, né? E aí, essa foi uma das coisas, de várias outras, que me deixou muito feliz, e ver que é o seguinte, que ali na verdade eu encontrei o que eu não tinha tido até então, porque eu tinha um pai, eu tinha uma mãe, eu tinha, diga-se de passagem, uma família, que era a minha família, mas eu não tinha vivido o que era família de verdade. E dentro da Missão Belém eu encontrei isso. Eu vi pessoas que nunca viram uns aos outros e se tratavam como família, com um abraço, com carinho, né? Então isso foi coisas que foram acontecendo, que foi me cativando, e graças a Deus, né, eu fui com todas as minhas dificuldades,
porque eu sempre fui uma pessoa difícil de lidar. Outra coisa também, graças a Deus, a gente tem, né, Padre, o trabalho com a venda das trufas na Sé e em outras casas de acolhida da Missão Belém. De forma nenhuma eu pensava que um dia eu ia pegar uma caixa de chocolate e ia abordar uma pessoa na rua para poder vender chocolate para ela. Quando eu vim para a Missão Belém, eu não queria fazer isso. Mas depois que eu fui a primeira vez, é uma coisa muito boa. Por mais que a gente encontre várias dificuldades, é uma coisa muito gratificante. Hoje a gente vende 25 mil trufas por mês na Sé. Esse mês, com fé em Deus, a gente vai chegar nas 30 mil, com as graças de Deus. Para entender, não é que o sozinho consegue vender isso. A série se tornou responsável da equipe de trufas que está no prédio da Sé. Então, os irmãos que completaram 6 meses e que acham bom vender trufa para recolher um dinheirinho para eles, para poder começar a vida, e fazem isso. Ele é responsável, tem 9 irmãos, conseguiram vender 25 mil trufas neste mês e pode ser que aumenta no final de junho. E isso para compreender o que Deus faz na vida. Agora, hoje, ele é responsável desta casa. Nós somos em 9 hoje na nossa casa, às vezes aumenta, às vezes diminui, né? Porque muitos irmãos passam nas nossas casas e depois eles arrumam um trabalho e seguem a vida deles, né? A Casa das Trufas, ela ajuda eles a, de repente, guardar um dinheirinho, alugar uma casa e morar, né? Ou, de repente, voltar para a casa da família e ter um recurso para ir se mantendo até arrumar um trabalho. E muitos já aconteceu, né? De estar dessa forma. Inclusive, a gente tem um irmão que já vai fazer 2 anos que ele está lá trabalhando na manutenção do Parque do Ibirapuera. O Parque do Ibirapuera sempre foi um lugar onde a gente vendeu bastante trufas lá. E então a gente ia vendendo trufas e ao mesmo tempo fazendo amizade lá dentro. Então, um certo dia, deixou um currículo. Hoje é um dos funcionários lá, é uma pessoa muito boa, é o Geraldo, o nome dele, tá? Então, esse trabalho da venda das trufas, os irmãos, eles tiram a habilitação, né? A gente pede para que eles tirem a habilitação. Muitos, às vezes, né, por causa da decorrência do uso do crack, eles acabam ficando com o dente bem estragadinho. Então, agora a gente tem um pessoal lá que está trabalhando, vendendo trufas e pagando o tratamento dentário deles. Isso é uma coisa muito boa, né? Outros, graças a Deus, ajudam a família, né, com um pouquinho que ganham. Então isso é uma coisa que com as nossas forças a gente não conseguiria, mas com a força que Deus dá para nós a gente tem conseguido. Com o pouquinho, né, que Deus dá com a venda das trufas, né, a gente tem uma pequena porcentagem em cima daquilo que a gente vende. Eu consegui, gente, comprar um terreno do lado da casa da minha sogra em Minas, né? Eu construí uma casa. Eu sempre morei de aluguel em casas minúsculas, sabe, pequenos cubículos, e através do amor de Deus eu consegui comprar um terreno. Hoje eu tenho uma casinha construída e tenho um teto para dar para minha filha, né? Eu nasci sempre morando de aluguel e muitas vezes nem tive onde morar. E graças a Deus, né, a mudança que ele fez na minha vida, hoje eu sou um pai presente. Tô um pouquinho afastado aqui, mas estou presente o tempo todo. Inclusive hoje, né, à noite, eu tô indo para lá ver elas, porque ela fala: papai, você tá aí em São Paulo para comprar meu leite? O papai fala: tá aqui para comprar o seu leite. É muito gratificante, sabe? Poder ter passado por todas essas dificuldades e hoje a gente saber o que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus é muito bom.